Bem-vindos ao canal do Herege Moderno. Lembre de entrar no nosso grupo do Telegram, no link fixado aí nos comentários. Curta, comenta, compartilha. E é isso aí, vamos para o vídeo. E lembre de deixar a sua pergunta para que eu responda. Valeu! Eu já vejo, né, que a gente tem que ter uma mentalidade um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais vencedora, né? Hoje o que tá faltando muito nos homens é uma mentalidade mais vencedora, né? É por isso que eu digo que a gente tem que ter uma mentalidade mais como o próprio Aquiles, né? Porque a partir do momento em que a gente começa a ter essa mentalidade de glória, de vencedor, né? Pra quem não sabe, Aquiles foi um herói grego que ele aparece na Odisseia, né? Na Guerra de Troia, um dos pináculos, né? De força daquele momento, uma das grandes figuras da história, né? E aí eu falo, né, que o homem moderno, ele perdeu a capacidade de entendimento, de entender a si próprio, né? E isso causa algumas distorções que faz com que a gente não tenha, como é que eu posso dizer, não tenha a capacidade de compreender de fato o que está acontecendo, né? Por isso que eu sou a favor de que todo homem tenha a mentalidade de Aquiles, cara. Porque você que busca aí viver uma vida longa e comum, sabe? Só porque a sociedade quer que você tenha uma família e tudo mais, cara, saiba que isso vai acabar meio que te deixando uma pessoa sem objetivo, sem vazio por dentro. É muito difícil preencher um vazio existencial quando a própria sociedade em si, em tudo, né? Eu não falo isso só para homens, mas para mulheres também. Mas quando a própria sociedade em si, ela impede você de fazer coisas, né? Já que o governo ele sempre vai tentar te transformar em algo fácil de controlar, né? Então, tipo assim, quando a gente tem a mentalidade do guerreiro, do absoluto, né? O guerreiro absoluto, a gente sempre vai buscar 3 princípios muito básicos, né? Que é sempre buscar a máxima excelência em tudo que você faz, sempre ter coragem para fazer tudo que você faz, né? E sempre tentar ser superior em campo de batalha. Há muita gente que fala, mas não existe mais um campo de batalha como não. A vida é um campo de batalha. A gente tem que... a gente tem, né? Que tentar sempre ser melhor do que a gente foi de fato. Até pelo fato também que as pessoas elas não têm mais, né, esse objetivo, né, cara. Hoje em dia a gente é muito bombardeado com Instagram, com rede social, esse tipo de coisa assim, né, cara. Hoje em dia até acesso a mulher é muito fácil, né? Tendo via privacy, via garota de programa, esse tipo de coisa. E aí a gente meio que fica num limbo, né? Fica num limbo ali, societal, aonde que o governo é nosso inimigo. A gente não sabe se dá pra confiar na nossa parceira, nem no nosso parceiro. Você não sabe se a mulher que tá do seu lado, ela vai estar do seu lado pra sempre, ou se daqui a pouco ela vai acordar e querer separar de você e levar metade das coisas que você tem. Ou se o seu parceiro, ele vai acordar amanhã e te matar, ou simplesmente te expulsar de casa. É o pior, né, cara? O pior, né? Como é que eu posso dizer? Né? Vocês entenderam. E aí a gente entra naquele trem. Se a hipergamia é o padrão, né? Se a hipergamia é o padrão das pessoas hoje em dia, por causa das redes sociais, qualquer hora que eu abrir minha rede social aqui vai ter uma bunda, vai ter um peito, vai ter um mano, como é que eu posso dizer? Vai ter um mano lá que vai estar fazendo musculatura, vai ter foto de alguém indo pra porra de algum lugar de barco, de navio, sei lá, que desgraça. Foda-se, né? Sempre vai ter essa galera que vai estar lá, tipo, porra, velho, é foda, meu parceiro. Porque a gente meio que acaba entrando, como é que eu posso dizer? Num momento que não funciona muito bem as coisas. A gente tá preso como é que eu posso dizer? A gente tá preso em uma sociedade onde que a gente não é tão necessário, né? Ao mesmo tempo em que a gente tá submetido a uma sociedade que não liga pra gente.
É uma loucura, velho. É uma loucura. E aí, a mulher, do meu ponto de vista, é um pouco mais suscetível a esse tipo de situação, aonde que ela facilmente é influenciada ali por fatores externos e tudo mais, enquanto o homem, ele é cada vez mais cobrado para fazer coisas do passado, né? Fazer coisas que o homem do passado fazia, mas que hoje em dia não faz o menor sentido para fazer, até pelo fato também que o governo te impede de fazer esse tipo de coisa, como também a própria conjuntura da sociedade também te impede, né? Por exemplo, você não consegue juntar riqueza facilmente, porque o Estado te impede. As mulheres estão cada vez mais olhando pro topo, né? E isso é um puta problema, né? As pessoas ficarem olhando só pro topo da pirâmide, e aí aqueles 10%, 20% assim, conseguem ficar com 80%. Fora que ainda tem vários outros problemas que as pessoas acabam esquecendo também. Ficam usando a rede social para se autopromover, e eu falo autopromoção mesmo, porque a pessoa às vezes ela fez uma viagem ali que ela teve que dividir 30 vezes na porra do cartão, e aí ela posta como se fosse, nossa, que coisa incrível, que coisa de outro mundo que tá acontecendo aqui, né? E aí as pessoas em volta ficam, nossa, que incrível, eu queria essa vida, sabe? É a cultura do como é que eu posso dizer? Das coisas dos imediatistas, né? E aí a gente não pode fazer muita coisa, né, cara? Porque a gente sempre vai acabar tendo aquele velho problema. Será que vai dar certo fazer alguma coisa? Será que a gente vai conseguir fazer alguma coisa, sabe? E isso é um puta problema. Do meu ponto de vista, pelo menos, eu acho um puta problema, sabe? Porque as pessoas, elas estão cada vez mais, como é que eu posso... o imediatismo, né? São imediatistas, né, cara? E aí meio que a gente fica naquele limbo, né? Será que vai dar para fazer algo? Será que a gente vai conseguir de fato fazer algo? E isso meio que como é que eu... destrói, né? Qualquer tipo de ação que você possa tentar tomar. E aí as pessoas, elas ficam nessa de, velho, mas a gente tem que ser mais amigável, mais como é que eu posso pensar aqui? Nós temos que tentar fazer as coisas dar certo. Eu tento fazer as coisas dar certo, sabe? Eu quero que as coisas deem certo. Não só pra mim, mas para as pessoas em volta também. Mas é muito difícil quando você tem uma trava social como o governo, né? Quando o governo te impede de fazer esse avanço, né? Não só... Como é que eu posso dizer? Tipo, te impede de fazer esse avanço, né? De você sair de uma classe mais baixa para uma classe mais alta. Ao mesmo tempo que toda a sociedade em si, ela busca por pessoas que estejam dispostas a serem submissas, né, ao próprio governo. E isso pra mim é um puta problema, a pessoa ser submissa ao governo, né, cara? Como também, né? Os homens hoje em dia, eles estão muito, como é que eu posso, eles estão muito submissos, né? Nós estamos muito submissos, né? A da sociedade e tudo mais, pelo fato de que não vale mais a pena lutar nessa sociedade. Ela já foi completamente corrompida pelos nossos inimigos. E o fato dessa sociedade estar completamente corrompida faz com que nós homens não conseguimos evoluir, nem mentalmente, nem fisicamente, nem nada do tipo, porque não vale a pena correr atrás de porra nenhuma, já que todos os nossos inimigos, eles estão lá no topo da pirâmide, sabe? Ao mesmo tempo em que as mulheres, elas estão cada vez mais hipergâmicas, e ao mesmo tempo em que cada um de nós está ficando cada vez mais pobre, sem saber o que está acontecendo, porque a sociedade está virando uma bosta, e essa sociedade bosta que a gente está vivendo não ajuda a gente a fazer nada, e ao mesmo tempo a gente fica naquele momento, pô, será que vale a pena? Será que não vale? Será que eu estou fazendo certo ou não?
E aí a gente acaba nesse problema, né? Que eu tô descrevendo aqui. Que há coisas que não valem a pena lutar. E o que vale a pena lutar também não tá valendo tão a pena assim, cara. Porque você viver 20, 30 anos da sua vida juntando riqueza para o governo fazer um imposto novo e tomar de você também, porra, não tá legal. Enquanto isso, né, a maioria dos homens, talvez da próxima geração e dos próximos 10 anos, eles vão ter uma dificuldade sim de ficar com mulheres, e as mulheres também, elas vão começar a perceber que os homens cada vez mais, elas não vão querer esse tal de relacionamento, porque não vale a pena, enquanto tudo em volta muda, e eles vão culpar uns aos outros, esquecendo que o maior algoz de tudo isso é o governo, entendeu? E aí